Opa, não saia daí. Vamos revisar um pouco de biologia hoje, mais especificamente, pessoal, a gente vai falar agora sobre isolamento reprodutivo. É um tópico importante dentro do conteúdo de especiação. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai revisando biologia, seja respondendo questões com lives que a gente tem aí, estamos fazendo constantemente lives aí para vocês, ou com aulas teóricas gravadas, é isso que a gente está fazendo agora para vocês. O tópico da aula da gente de hoje, pessoal, é isolamento reprodutivo. Ô Jean, isolamento reprodutivo significa o quê? Significa que dois grupos não conseguem reproduzir, não conseguem formar descendentes férteis. A gente fala muito de isolamento reprodutivo, tá, gente? Quando a gente está falando sobre especiação. Só para relembrar um pouco, tá, gente? A especiação é o processo de formação de novas espécies ao longo do tempo. Nesse processo de formação de novas espécies, né, o ponto final dessa especiação normalmente é a ocorrência ou o estabelecimento de isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo, gente, vai fazer com que aqueles grupos não apresentem mais fluxo gênico entre si. Fluxo gênico acontece quando eles conseguem reproduzir e formar descendentes férteis, tá? Então, só para relembrar, tá, gente, antes da gente falar sobre isolamento reprodutivo, é importante lembrar com vocês o conceito de espécie. Uma espécie reúne organismos semelhantes que são potencialmente capazes de cruzar e formar descendentes férteis. Então, a partir do momento que você vê isolamento reprodutivo entre dois grupos, isso aí vai ser um indicativo para você de que aqueles grupos devem pertencer a espécies diferentes. É possível que não pertençam? Olha, em alguns casos, sim, é possível que pertençam à mesma espécie ainda. Tipo, se você pega um cachorro de porte muito grande e bota com um cachorro de porte muito pequeno, anatomicamente não vai ser compatível. Mas se o grande consegue cruzar com o médio consegue cruzar com o pequeno, então todo mundo ali é da mesma espécie. Tem que se ligar nesse ponto, né? Pessoal, a gente vai usar aqui uma divisão bem simples para os isolamentos reprodutivos. Ó, a gente vai dividir eles em pré-zigóticos e pós-zigóticos. O nome já diz alguma coisa para a gente, né, pessoal? Vou ficar aqui do lado para vocês conseguirem copiar um pouquinho melhor, né? Os isolamentos classificados como pré-zigóticos, ó, pré quer dizer antes. Então, são isolamentos que ocorrem antes da formação do zigoto. Ocorre antes da formação do zigoto, então antes da fecundação. Podendo ser pré-copulatórios, ocorrendo antes da cópula, ou pós-copulatórios, que ocorreriam depois da cópula. Esses aqui também são pós-copulatórios, ó. Aqui a gente tem, ó, se liga aí, você que vai anotar em casa, tá? Botei só os tópicos aqui, eu vou comentar um pouquinho de cada um deles para vocês, tá joia? Então, se o isolamento for ecológico ou de habitat, ele é um tipo de isolamento pré-zigótico. Quando é que acontece esse isolamento ecológico ou de habitat? Quando as espécies envolvidas, as espécies diferentes envolvidas, elas tiverem habitats diferentes. Se as espécies têm habitats diferentes, elas não se encontram. Por exemplo, pessoal, uma espécie que é exclusiva do Pantanal e outra espécie de ser vivo que é exclusiva da Caatinga. Ora, se eles são exclusivos de habitats diferentes, eles não se encontram. E se eles não se encontram, eles não podem usar para formar descendentes férteis, né? Então, é um isolamento que a gente chama de ecológico ou de habitat. Outro aqui é o etológico. Cuidado que as palavras parecem, né? Etológico comportamental, tá, gente? É quando as espécies diferentes apresentam comportamentos reprodutivos diferentes. E esses comportamentos seriam fundamentais para a reprodução. Quem tem comportamento diferente não participa da brincadeira para poder reproduzir, tá? Tipo assim, pessoal, ó, o barulhinho que o sapo faz, que a gente chama de coachar, o coachar do sapo, gente, pra gente é só um barulhinho. Mas o organismo da mesma espécie vai entender que aquilo ali é um chamado para cruzar, para o cruzamento acontecer. Eu gosto muito do exemplo, tá, gente, que traz a dança nupcial de peixes, por exemplo. Ó. Dança nupcial de peixes. Tem peixes que fazem tipo um nado sincronizado. Só quem é da mesma espécie vai saber fazer essa dancinha. É a dancinha que antecede o cruzamento, entendeu?
Quem não sabe dançar não participa da brincadeira do cruzamento. Então, é o comportamento que influencia no isolamento reprodutivo, entendeu? Outro aqui, ó, o sazonal ou estacional, é quando espécies diferentes, né? Apresentam sazonalidades reprodutivas diferentes. Como assim, Jean? Dá um exemplo, olha. Vou falar um exemplo de planta que é bem fácil de entender. Existem espécies de plantas que só dão flor em uma época do ano. Vamos supor que eu estou olhando uma espécie de planta que só dá flor em janeiro e fevereiro. E outra espécie de planta que só dá flor em outubro, novembro. Mas se elas não dão flor na mesma época, elas não conseguem cruzar. Lembre-se que a flor é o órgão de reprodução da planta. É com a flor que a planta consegue reproduzir. Aqui a gente tem, ó, pessoal, um outro isolamento conhecido como isolamento mecânico ou também chamado de isolamento anatômico. É quando espécies não apresentam compatibilidade anatômica das peças reprodutivas, entendeu? Então não vai ter um encaixe perfeito, consequentemente não vai ter aí uma possibilidade de cruzamento. São anatomicamente incompatíveis, tá? Anatomicamente incompatíveis. Tem um outro aqui, ó, pessoal, vejam que desses que a gente colocou, tem um que é por morte de gametas. Nesse caso, seria possível acontecer a cópula, mas o gameta de uma espécie não consegue sobreviver no corpo da outra espécie. E por quê? Porque tem uma temperatura diferente, porque tem um pH diferente, porque a distância é maior para chegar no gameta. Uma série de fatores pode estar relacionada ali, tá? Então, é possível até que aconteça a cópula. Tipo um ser humano copular com outra espécie de animal. Mas o gameta não conseguir fecundar. O isolamento reprodutivo pós-zigótico ocorre após a formação do zigoto. Então, nesse caso, tem cópula. Nesse caso, tem fecundação. E tem a formação do zigoto. Só que, em alguns casos, o zigoto morre. Nem começa o desenvolvimento embrionário. Em outros casos, tem desenvolvimento embrionário, só que o híbrido formado, ele é inviável. Hoje, o que seria esse híbrido inviável? Seria aquele organismo que não consegue sobreviver logo após o nascimento. Ou é um natimorto, já nasce aí sem vida, a gente chama de natimorto. E, pessoal, existe o caso mais conhecido que tem aqui, que é a formação de um híbrido estéril. O híbrido, tá, gente? Esse termo híbrido a gente usa para aquele resultado do cruzamento de espécies diferentes. Ele não é uma nova espécie, tá? Ele é um híbrido. É a junção de espécies diferentes. O jumento é de uma espécie e a égua é de outra espécie diferente. Quando você bota para cruzar o jumento com a égua, nasce uma mula ou um burro, que são híbridos estéreis. Em alguns casos, tá, gente, a esterilidade do híbrido pode acontecer na geração F2 só, mas não deixa de ser um isolamento reprodutivo, tá? Gente, aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês agora. O burro, né? As pessoas insultam uma a outra, né? Chamando de burro, chamando de mula, né? Sai daqui, seu burro, né? Já viu essa frase? Uma pessoa insultando a outra com essa frase? Sai daqui, sua mula, você é uma mula. Por que vem esse insulto? De onde é que vem esse insulto? Como esses animais são estéreis, tá, gente? Em algumas regiões, principalmente no passado, eles eram animais muito desvalorizados financeiramente. Então, era muito mais caro comprar um jumento, era muito mais caro comprar um cavalo do que comprar um burro ou uma mula, que são animais estéreis. Então, eles tinham um preço muito abaixo quando comparado com os outros. Então, era meio que desvalorizar a pessoa, né? Chamar a pessoa de burra, de mula, era desvalorizar ela, porque eram animais desvalorizados, né? Foi daí que veio, de onde surgiu o insulto, né? Você insultar outra pessoa chamando de burra ou de mula, tá bom? Então, gente, vocês gostaram aí da aula de hoje? Aula sobre isolamento reprodutivo. Espero que sim. Se gostou, não esquece de dar aquele like, tá, gente? Ajuda a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.